Então, eu vou apresentar para vocês o meu último artigo publicado. Eu, eu escrevi a convite da professora Luciene, então também agradeço o convite, professora. E o trabalho trata especificamente do modo como as pessoas surdas têm continuado o processo de formação depois de concluir os estudos obrigatórios aqui na Itália. Então, o meu plano original era passar com vocês por uma espécie de linha do tempo em que eu conseguisse demonstrar uma espécie de avaliação ao longo do tempo, dos anos 60, de 1960 até agora, tentando apontar alguns elementos principais que tomaram lugar ao longo dos anos. E também uma espécie de síntese para tentar sinalizar para vocês o que significa ser um adulto no contexto italiano, nesse processo de formação pós-estudos obrigatórios. E também trazer alguns exemplos acerca da formação profissional, a experiência com formação profissional para pessoas surdas adultas. Então, iniciando em 1960, todos nós sabemos que esse é um ano em que William Stoke publicou o primeiro trabalho dele relacionado à estrutura da língua de sinais. Na verdade, ele abre o artigo dele fazendo uma breve introdução acerca da educação de surdos. E é basicamente essa linha do tempo que eu vou seguir ao longo da minha apresentação agora. No que diz respeito à Itália, a primeira publicação de William Stoke, de 1960, até os primeiros estudos relacionados à língua de sinais italiana, teve um intervalo de mais ou menos 24 anos. Os primeiros estudos relacionados à língua de sinais italiana aconteceram em 1984. Quando a Virginia Volterra convidou o William Stoke para compartilhar o método dele e as pesquisas dele também, tentando transpor isso para os estudos envolvendo a língua de sinais italiana. Tanto no trabalho de Stoke quanto no trabalho sobre a educação de surdos, a gente sabe que a história da educação de surdos ela tem como um ponto de partida marcante o trabalho de Stoke e posteriormente ao início de fundação das escolas lá em Parigi, em 1712, através do trabalho de Michel de Lepé, quando ele começa a propor uma metodologia diferente para ensinar aos surdos, utilizando também a língua de sinais francesa. Daí a gente sabe que em 1815, Gallaudet foi até Paris, porque ele queria aprender sobre essa metodologia de Lepé, e ele trouxe essa metodologia para os Estados Unidos, onde ele pôde aplicar com seus próprios pares. E em 1864, a primeira universidade focada na língua de sinais e na formação educacional para surdos foi criada nos Estados Unidos, em Washington. É possível perceber que ao longo dessa linha do tempo, a gente tem uma noção de que a educação de estudos formal começa em torno de 1784, o que é mais ou menos 200 anos depois que a Virgínia começou a utilizar de fato a língua de sinais. Perdão, 1784. A Padre Silvestre foi a pessoa que foi até Paris também, com o objetivo de aprender mais sobre a metodologia e trazer ela para a Itália e Roma em 1784. A metodologia se espalhou rapidamente através da Itália, ao longo da Itália, como vocês podem ver ali no mapa que está na apresentação, esse mapa aqui. O primeiro lugar que acolheu a escola do modelo bilíngue ou com duas línguas foi em Roma e posteriormente ele se espalhou para o sul, até Nápoles, posteriormente em Gênova
e continuou a se espalhar ao longo de toda a Itália. Então, em cerca de 100 anos, a metodologia bilíngue e bimodal se espalhou por toda a Itália. Como a gente sabe, em 1881, o Congresso de Milão bloqueou ou impediu que esse método bilíngue e bimodal continuasse em exercício. Então, basicamente, a língua de sinais sobreviveu de que forma? Dentro das associações de surdos e outros grupos de colaboração criados por surdos. Eu sei que há estudos recentes que discutem mais sobre o Congresso de Milão, que não foi de fato essa questão tão determinante acerca da proibição metodológica. No entanto, a gente mora aqui na Itália, onde o Congresso de fato aconteceu. E a Itália é um país extremamente católico, então a metodologia foi fortemente influenciada pelo Congresso. Então, o que ocorreu do Congresso de Milão até agora é que o modelo bilíngue bimodal teve uma redução e as práticas de metodologia oral prevaleceram. E demorou cerca de 100 anos até que as pessoas surdas fossem de fato incluídas na educação regular. Especificamente em 1791, teve uma lei que declarava a possibilidade de alunos com deficiência de serem integrados na educação pública. Em 1902, teve uma lei que focava na integração de pessoas com deficiência. Então, as duas leis principais que são importantes para nós aqui na Itália são a lei de referência, são as publicadas em 1977 e 1971. Então, basicamente, o que aconteceu ao longo desses anos foi que a gente teve um número considerável de pessoas que gradualmente modificaram, se afastaram dos contextos de educação especial e começaram a se integrar nas escolas de ensino regular. Tá, e por que eu acho que isso é importante a gente relembrar? É porque se a gente começar a pensar em 1791, parece um tempo muito, mas muito distante. No entanto, 1971 foi somente há 51 anos atrás. Então, isso significa que há diversas pessoas que são mais velhas, têm mais do que 51 anos, que somente tiveram a experiência de estar em escolas do tipo internato, ou seja, num formato de escola no qual eles ficavam longe da família enquanto estudavam, e que estão acostumadas a ter a língua de sinais como língua para uso particular, e a língua oral como a língua de comunicação em situações comuns públicas. 1977, há 77 anos atrás, perdão, 47 anos atrás, essas pessoas elas tinham a opção de ir para a escola de internato ou permanecer em escolas públicas. No entanto, em 1977, não havia mais professores de educação especial. E aqueles que ainda existiam estavam escassamente espalhados. Isso significa que não havia uma formação específica que orientasse quanto à formação educacional de pessoas com deficiência na educação regular. 1984 é a data em que começam de fato os estudos concentrados na língua de sinais. E
1992, apenas 30 anos atrás, foi o momento que marca de fato o início da educação formal das pessoas que trabalhavam com a educação de surdos. Isso significa que desde 1992 a gente tem, então, professores de educação especial, assistentes de comunicação e também planos de instrução especializados, que são os PEI. Então, isso aqui é basicamente para passar um quadro geral de como que tem sido a situação aqui na Itália, se tratando de surdos adultos, e como a educação deles tem sido tratada. Como vocês podem perceber, há 30 anos atrás, não é esse o público justamente das pessoas que passaram pela escola de educação especial e também da educação pública. Mas nesse meio tempo, a gente também precisa considerar o que a gente normalmente chama de geração milênio ou geração Z. Essa geração Z são os alunos que frequentaram as escolas públicas, tiveram professores de educação especial e profissionais de assistente de comunicação e também acesso ao plano educacional especializado. Mas eles também contavam com tecnologia de comunicação que os auxiliava a acessar um conteúdo ainda maior do que a geração anterior teve acesso. Então, isso significa que a gente tem uma geração de surdos adultos que enfrentaram diversas necessidades educacionais que não foram supridas. Temos pessoas com idade acima de 51 anos que não tiveram nenhuma experiência na educação regular pública. Pessoas na faixa de 51 a 30 anos que tiveram uma experiência mista de educação, seja na educação pública ou na educação no regime de internato. E a gente tem os jovens adultos, se assim podemos chamá-los, que frequentam tanto a educação pública, mas também estão parcialmente expostos às tecnologias de comunicação. Além disso, se a gente considerar, por exemplo, estrangeiros que são surdos, a gente percebe a existência de mais ainda necessidades educacionais e de comunicação. Porque quando a gente leva em consideração as pessoas surdas estrangeiras que estão chegando, que é uma situação que está acontecendo agora com maior frequência também, a gente precisa levar em conta que são pessoas que normalmente estão fugindo de situações de pobreza, ou no caso, por exemplo, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, refugiados de guerra, que têm históricos bastante diferentes e diversos em relação à formação educacional e também o acesso à língua de sinais, em comparação com outros surdos adultos na Itália. Como vocês podem perceber, a gente tem uma gama diversificada de perfis que impede que a gente considere o grupo como um único grupo, um grupo homogêneo, grande. Como que a gente consegue, então, de fato, atender às necessidades dos surdos adultos de forma individualizada? Então, ao longo dessa apresentação, eu vou mostrar para vocês 3 áreas, as quais eu tenho observado, que se relacionam especificamente à formação profissional e à formação em língua de sinais. Então, a gente tem estratégias para combater a falta de alfabetização e também a alfabetização para adultos que precisam. Então, em relação à formação vocacional para alunos surdos em línguas de sinais,
Aqui na Itália, em relação à história do país, a educação em línguas de sinais tinha três métodos, três níveis do método Vista. E esse método Vista foi introduzido na Itália nos anos 90 e foi finalizado no ano de 2005, 2006, por aí. Trata-se de uma metodologia adaptada dos sinalizantes americanos, né, em contextos naturais. E também é distribuído em três níveis diferentes. Então, aqui vocês conseguem ver as capas, né, dos livros para os professores e dos livros do aluno. Vários sinalizantes adultos, né, adultos surdos que se comunicam em língua de sinais, eles tiveram aulas, né, de línguas de sinais para poder saber usar suas línguas nativas, né, na formação de intérpretes mais jovens ou de pessoas que quisessem se comunicar em línguas de sinais. De uma forma mais recente, começando em 2011, nós começamos em um projeto em que eu tinha um papel importante, né? E a gente começou a desenvolver um modelo para ensinamento de línguas de sinais que tomasse como base o quadro comum europeu de nivelamento linguístico. Então, eu acredito que vocês conhecem, né, já esse quadro chamado CEFR, tem três níveis, iniciante, intermediário e avançado. E o nível iniciante, por sua vez, tem dois níveis, A1 e A2. O intermediário tem B1 e B2. E o avançado tem C1 e C2. A educação formal encerra seu ciclo no nível B2. Os níveis C1 e C2 é a competência que a pessoa adquire ao usar a língua na prática. Então, nesse momento, a gente está vivendo uma transição do método Vista, né, que tinha, então, os seus limites, e agora a gente está fazendo uma troca para essa CRF, né, o QERF em português, né, esse método que é mais amplo, né, e garante mais oportunidades, mais possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, ainda carece mais referências, mais metodologias de avaliação, mais materiais. Então, a gente tem isso a ser definido. E a gente está vivendo essa transição de metodologia. Além disso, a gente observa que professores surdos têm um papel significante e muito importante em usar e em absorver essa metodologia nova do QRF nas suas práticas em sala de aula. Em relação à não alfabetização, à falta de alfabetização, eu preciso definir, né, o que seria esse conceito. Então, esse retorno da não alfabetização se trata da perda de habilidades de alfabetização que são adquiridas na formação, na educação formal, por causa da falta de prática. Então, para dar um exemplo concreto, vamos pensar, por exemplo, como que na época da escola a gente era bom de matemática, as nossas habilidades de matemática na época da escola e as nossas habilidades hoje. Se você não gosta de matemática, pode pensar em qualquer outro tema ou qualquer outro assunto que você sabia e hoje você sente que você já não sabe mais tão bem. Então, essa perda de habilidades
é o que a gente chama de retorno, né, ou perda ali da alfabetização. Então, a gente sabe que pessoas surdas geralmente já têm algumas dificuldades ao serem alfabetizadas, né, ao aprender a ler e a escrever. Nesse slide, eu sintetizo algumas das dificuldades principais em relação ao italiano, né? Eu não vou ler cada uma delas, porque o nosso tempo é curto, mas a maior parte das dificuldades são de ordem sintática ou vocabulário escasso, dificuldade em criar orações subordinadas e outros. Eu acredito que essas dificuldades são comuns, né, nas comunidades surdas em todo o mundo. Então, para resolver essa questão, ali por volta dos anos 2009, 2012, eu trabalhei junto ao Instituto de Tecnologia Cognitiva para desenvolver uma plataforma para a educação de surdos. Então, essa plataforma tinha o objetivo de reforçar ou de aprimorar as habilidades deles em relação à língua italiana. Então, o nosso caminho, né, como fazer isso? Era criar ambientes altamente visuais, nas quais as pessoas não tivessem que ler muito, né, da língua oral ali, com muita ênfase. As pessoas surdas receberam muito bem essa plataforma, ela era bem acessível e fácil de usar, de manusear. No entanto, vários outros casos similares mostravam que a plataforma não tinha uma estrutura suficiente para receber todos os conteúdos. Então, não teve uma continuidade no uso, né? Então, essa plataforma foi guardada, né? Foi deixada de lado e usada mais para pesquisa do que para a prática. Em relação a adultos surdos estrangeiros, em 2016 nós tivemos uma experiência de criar uma sala de aula com alunos surdos e ouvintes. O que foi bem interessante nessa sala de aula é que a gente tinha um contexto, né, o positivo. Por que era positivo? Nós tínhamos um professor treinado para ensinar italiano como segunda língua, e nessa sala também tínhamos um intérprete de línguas de sinais, e que por acaso também era professor de italiano como segunda língua. Então, tratava-se de uma situação muito equilibrada, na qual as pessoas surdas conseguiam participar, né, claro, com apoio de profissionais, com a devida formação específica na área. E essas duas pessoas surdas estrangeiras também tinham suporte de duas outras pessoas surdas profissionais, né, durante esse processo. Então, o que acontecia era que todos os alunos no início se desenvolviam com a mesma velocidade. Mas à medida que os ouvintes desenvolviam as suas habilidades na língua, eles se desenvolviam mais rápido do que as pessoas surdas. No começo eram igual, depois havia essa discrepância. Eu vou pedir desculpa, mas eu vou precisar interromper a minha apresentação agora. Então, se vocês me derem 10 a 15 minutinhos, eu retorno para seguir de onde a gente parou.
Então, eu estava falando sobre a minha experiência em uma sala de aula que tinha alunos surdos e ouvintes estudando juntos. E o lado positivo de ter essa sala mista é o fato de que os alunos ouvintes, ainda que eles fossem adultos, eles estavam interessados em aprender mais sobre línguas de sinais. Então, estes alunos adultos, eles realmente faziam perguntas, né? Eles conversavam com seus alunos, com seus colegas surdos para aprender sinais, né? Para aprender mais sobre seus sinais. E as pessoas surdas estavam vivendo uma situação em que eles se sentiam mais incluídos, né? E eles também podiam, então, conversar com seus colegas ouvintes naquela sala de aula. Então, era um contexto em que eles conseguiam conversar, né? E através do italiano e da língua de sinais. O problema principal dessa estrutura é que, quando os ouvintes começavam a usar o italiano mais rapidamente, eles se desenvolviam mais rápido do que os colegas surdos. Isso era um certo. E um outro problema que havia é que as duas pessoas surdas estrangeiras, elas tinham nacionalidades diferentes. Eles não eram do mesmo país. Então, a língua de sinais italiana, o básico, não era suficiente ainda para aprender mais, para eles entenderem sobre a gramática do italiano, né? Então, o ensino do italiano, através da língua italiana de sinais, se tornava um pouco mais dificultosa. Em relação aos alunos surdos estrangeiros e a educação para eles, a gente percebeu que era mais importante fortalecer a base da língua de sinais italiana. Então, esses surdos estrangeiros poderiam aprender a língua de sinais italiana para então aprender mais sobre a gramática do italiano falado, né, o italiano vocal. Ainda nós tínhamos 2 adultos surdos que tinham a língua de sinais como sua primeira língua, né, a língua nativa. Então, eles se adaptaram muito bem, né, ao utilizar essa língua de sinais combinada dentro da sala de aula, mas, como eu falei, isso não foi suficiente quando o aprendizado da língua começou a se complexificar um pouco. Então, quando a gente começou a se aprofundar nas estruturas mais difíceis da língua, isso foi um pequeno problema que a gente enfrentou. É claro que ter um intérprete de línguas de sinais já formado como professor de italiano, isso foi muito especial, porque no momento em que os alunos ouvintes e os alunos surdos, começaram a se distanciar uma da outra, a profissional intérprete conseguia adaptar a sinalização dela para atender aos 2 grupos e interpretar, mais formar os alunos na sala de aula. A gente sabe que isso não é o cenário ideal, né? O intérprete ter esse papel. Mas foi a solução que a gente encontrou para que as aulas não precisassem parar, né? E não ter, então, um atraso muito grande nesse processo na sala de aula. Então, em relação aos cursos e as formações para pessoas surdas que já estão trabalhando, né, a gente propôs esses cursos chamados Refresher Courses, que seriam cursos para atualizar os alunos surdos e ouvintes, né, ou refrescar as próprias habilidades deles em diversos tópicos, inclusive italiano oral. Então, esses cursos de atualização são cursos, eles advêm de projetos específicos que normalmente têm os seus fundos advindos da Comissão Europeia, ou então esses cursos também são financiados por empresas privadas,
né, que entram em contato com instituições especializadas ou formadores de pessoas surdas, né, que identificam, às vezes, dentro da empresa, uma necessidade de resolver um problema comunicacional interno e buscam estratégias, buscam projetos para melhorar a comunicação dentro do ambiente de trabalho. E um exemplo disso é a Amazon, né, que desenvolve ali, então, uma plataforma virtual, uma plataforma com uma central de intérpretes que vai, então, facilitar a comunicação entre os profissionais surdos e ouvintes na empresa, né? Então, uma plataforma que é no próprio celular, né? Não é a melhor solução do mundo, né? Mas já é um passo e rumo à inclusão, de fato, no ambiente de trabalho. Então, isso é uma área de interesse, de certa forma, recente, tanto no âmbito privado quanto público, em que a gente identifica que glossários específicos vêm sendo criados para pessoas que trabalham em determinados segmentos ou em determinados ramos, né, para que as pessoas consigam, então, aprender sinais específicos a usar com os seus colegas de trabalho ou até mesmo clientes. Então, aqui eu coloco alguns exemplos de projetos que já existem e que podem até mesmo serem considerados com ênfase em inclusão no espaço de trabalho, no ambiente de trabalho. O primeiro é esse aqui, né? Signed Safety, o nome. Ele já vem funcionando desde 2018, eu acho que foi de 2018 a 2021 que esse projeto aconteceu. E esse projeto tinha como objetivo criar glossários específicos para um ambiente de trabalho seguro, para a segurança no espaço de trabalho. E esse é um tema muito importante, principalmente se a gente considerar que muitas pessoas surdas são excluídas, né, de procedimentos de segurança, e essas pessoas muitas vezes ficam dependentes dos seus colegas ouvintes para poder agir nesses tipos de situação de emergência. Então, nesse projeto em específico, a gente trabalhou na criação de um glossário de sinais específicos, e ao trabalharmos nisso, o objetivo principal era oferecer a pessoas leigas, ouvintes, pessoas leigas mesmo, dar a elas um glossário fácil, né, de aprender, com sinais ali que pudessem, de uma forma clara, apresentar, utilizar sinais para se comunicar com pessoas surdas no caso de emergências. Então, a gente pensou em uma estrutura bem simples, tá? Sinais bastante simples, e também trabalhamos com uma seleção de sinais que poderiam vir a ser fáceis para pessoas ouvintes que nunca tiveram contato com língua de sinais aprenderem. Então, sinais simples que tivessem configurações de mão simples, de modo que as pessoas ouvintes conseguissem aprendê-los bem. Seguindo por esse mesmo caminho, a gente tem também um projeto envolvendo um jogo de ensino de ciências, um projeto de ensino de ciências envolvendo sinais, é o Swing. E ele fazia, através dele, a gente fazia uma coleta de um vocabulário específico de sinais que vinham de setores específicos de profissões, como vendas, ou contexto de saúde, ou mesmo serviços públicos, entre vários outros campos. Então, coletava os sinais dessas áreas e compunha o swing. Nesse caso, é importante para a gente considerar, a gente acha que é importante o quê? Que a gente tenha pessoas ouvintes que trabalham com pessoas surdas, de modo que eles também se aventurem a aprender alguns sinais ou estruturas específicas em sinais que acontecem em lugares comuns. Frases cotidianas, por exemplo, utilizadas em hospitais, considerando, por exemplo, o contexto da pandemia, que gerou uma situação em que as pessoas
as pessoas que trabalham no hospital em áreas específicas de saneamento, elas não sabiam muito bem lidar com pacientes surdos, então era importante que elas soubessem esses sinais também para fazer essa comunicação naquele ambiente. O projeto vinculado aos cursos de atualização, ou, por assim dizer, um caminho mais inclusivo, pensando em metodologias que englobem tanto surdos quanto pessoas ouvintes, são os sinais de tecnologia, o Free Text Signs aí. Esse projeto foi voltado para surdos mais jovens, ou seja, essa geração ali abaixo dos 30 anos, dentro daquela faixa que eu mostrei para vocês na linha do tempo. No caso desse projeto especificamente, ele foi pensado abarcando as necessidades das pessoas surdas. Como parceiros, a gente contou com a União Europeia de Surdos, a Universidade de Humboldt também. E o design do projeto como um todo tinha como foco o quê? Coletar informações relacionadas ao contexto de tecnologias e também orientações em relação ao uso seguro da internet, também orientações para pessoas que procuravam se inserir no mercado de trabalho ou que tinham a intenção de aprimorar suas habilidades com tecnologias nesse contexto remoto de internet. E aí, nessa perspectiva do projeto focado na aquisição de habilidades de sinais no contexto da tecnologia, esse projeto tem um escopo muito grande, porque envolve não somente as pessoas mais jovens, mas dado o contexto atual, as pessoas velhas também se beneficiam dele. Mais velhas, perdão. Então, para concluir, quando a gente pensa em soluções que possibilitem uma aprendizagem ao longo da vida, a gente precisa considerar alguns aspectos, como, por exemplo, a faixa etária do grupo público-alvo do projeto, as habilidades de letramento, alfabetização e também o nível de domínio dessas pessoas, não somente em relação às línguas orais, mas também em relação à língua de sinais, ou seja, uma prática de alfabetização que envolve as duas línguas. O processo de formação também e a reabilitação pelo qual as pessoas passaram, considerando, por exemplo, que nem todas as pessoas têm as mesmas habilidades com a língua de sinais. A gente tem, por exemplo, a noção de surdos oralizados, que tem demandas bastante diferentes dos surdos que sinalizam. A gente precisa levar em consideração também as políticas locais educacionais e de que modo elas têm incluído ou não os surdos em alguns contextos específicos, sobretudo quando a gente pensa em processos de aprendizagem, e também o uso de uma língua simplificada e a língua de sinais sempre que for possível. Bom, com isso eu concluo o que eu queria dizer, eu agradeço imensamente pela atenção de vocês e novamente eu me desculpo por ter chegado atrasada, de fato essa mudança de fuso horário me deixou fora do eixo aqui e agora eu fico à disposição para responder alguma questão que vocês têm, alguma pergunta e eu espero que vocês tenham gostado do que eu apresentei até aqui e possamos discutir tópicos que vocês acharem interessantes. Muito obrigada. É um prazer te rever, é um prazer te ouvir novamente. Nós estivemos juntos em 2018, foi uma experiência muito agradável e eu sempre falo com as pessoas por aqui o quanto que é bom estar com você. Eu, na verdade, tenho um questionamento que foi algo do seu texto, que eu gostaria, se você pudesse, apesar do nosso tempo estar corrido, mas eu queria voltar a uma questão. Você menciona uma legislação, a Lei 118 de 1971, que é uma legislação sobre a inclusão das pessoas surdas nas escolas regulares. Isso, para nós, chamou muita atenção aqui no Brasil, porque a questão da inclusão dos nossos surdos aqui nas escolas regulares é muito mais recente. Então, nós ficamos muito surpresos ao pensar essa questão em 1971. E, juntamente com isso, bateu uma dúvida, que era relacionada à questão se, anteriormente, os surdos que estavam em institutos separados, em instituições fora, inclusive, do contato com a família,
a questão de saúde mental, porque a gente percebe em alguns documentos do final do século XIX, início do século XX, sobre educação de surdos, essa necessidade de demarcar essa diferença de que os surdos não são deficientes mentais. E aí, lendo essa lei de 1971, bateu um pouquinho de novo essa questão para a nossa reflexão. Se você puder falar nesse tempinho, a gente agradece muito. Mas desde já agradeço por tudo que foi a partilha aqui desse tempo e tem outras coisas aqui no coração e no pensamento. Então, vamos lá. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer, e também eu tenho memórias muito boas da primeira vez que nos conhecemos, José, alguns anos atrás, e eu estou ansiosa para ter outra oportunidade em breve de reencontrá-lo também. A pandemia da Covid-19 acabou chegando e nos isolou do resto do mundo, então eu tenho esperança de que logo isso passe e que a gente possa refazer essas memórias. Então, de fato, eu agradeço por compartilhar essa lembrança. Eu também gostei muito de estar com vocês e foi um momento muito bom. E estar aqui hoje também foi um outro momento. Então, eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês. Agora, voltando para a sua questão, é uma coisa bastante interessante, porque a lei de 1971, de modo geral, nos anos 70, aqui na Itália, foi um período em que teve um movimento muito constante a favor da inclusão de pessoas com deficiência de um modo geral. Então, não era um movimento que abarcava somente os surdos, mas pessoas com deficiência como um todo. E parece que houve um foco de atenção novo, focado nessas pessoas, especificamente pessoas com doenças mentais ou alguma deficiência mental. E logo se percebeu que não era um processo natural manter, por exemplo, essas crianças afastadas de seus pais, da sua família, em instituições isoladas. Então, a ideia, de fato, foi voltada para pegar essas pessoas que estavam confinadas em hospitais ou asilos específicos, classificadas como alguma questão mental, e isso foi retirado desse espaço porque começou-se a perceber que não era essa a questão. Então, foi, na verdade, um momento de ruptura, um momento de que teve esse processo de transição de modo efetivo, mas isso só começou a ser percebido mais no finalzinho da década, lá por volta de 1977 e nos anos 80. Foi nesse período que a gente começou a ver, de fato, um progresso efetivo nessa transição de pessoas que saíram desses lugares de reabilitação mental e foram para as escolas. Então, foi um momento também, por exemplo, que a gente vê o fechamento dessas instituições de reabilitação mental e uma percepção um pouco mais nova em relação ao que, de fato, era uma patologia mental e tratar questões como, por exemplo, ansiedade, entre outros aspectos. Então, na verdade, os problemas que eram atrelados ao surdo em questão da surdez, as pessoas foram percebendo que, na verdade, era um problema comum, que afetava como um todo. Então, não era uma necessidade dos surdos, mas era uma questão que influenciava a vida de modo geral. Então, pensando especificamente nesse tópico, não é necessariamente a minha área de investigação, eu não tenho me debruçado tanto sobre isso, então talvez eu não tenha tantas informações sobre esse processo como um todo. Mas eu tenho um colega, um parceiro de trabalho que tem se debruçado sobre isso, e eu sei que ele trabalha especificamente com pessoas surdas que foram confinadas em hospitais psiquiátricos, e, de fato, é a área de investigação, de pesquisa dele, que a gente pode compartilhar depois. Mas me parece, o que eu observo é que a questão principal não é uma coisa muito clara ainda, falta muita investigação nesse sentido. Parece que ainda é bastante difícil, por vezes, para pessoas que trabalham no campo dos estudos surdos ou mesmo no campo dos estudos envolvendo língua de sinais, parece que ainda existe uma certa dificuldade em desenvolver, como é que diz, desenvolver alguns protocolos específicos que permitam o processo de avaliação de saúde mental de pessoas surdas adultas. Então, na verdade, o que você aponta é um problema e é algo que me incomoda por vezes, especificamente agora, porque muitas pessoas da geração mais velha de surdos
estão chegando na sua faixa mais avançada de idade, e aí começam a aparecer algumas questões como demência, por exemplo, ou outros problemas que advêm com a idade, e por vezes parece que esses problemas de saúde com essas pessoas não têm solução, ficam negligenciados, porque não sabem o que fazer nesse sentido. Então, de fato, eu acho que talvez discutir um pouco mais sobre isso pode levar a um caminho em que se pense um diálogo mais aberto e o estabelecimento de protocolos que permitam um cuidado mais assertivo em termos de saúde. O que a gente observa é que isso tem acontecido, mas isso tem acontecido voltado para pessoas ouvintes nessa faixa de idade, não para pessoas surdas. E, por vezes, mesmo que tenha a presença de um intérprete, dependendo do contexto de avaliação de mental, isso torna-se um problema. Me parece que, eu estou dizendo aqui a minha opinião pessoal, a minha percepção pessoal, mas isso parece que nos oferece um filtro bastante perigoso para a gente conseguir trabalhar, por exemplo, as questões relacionadas à surdez especificamente, porque a gente ainda não sabe muito sobre como o trabalho do intérprete vai influenciar nesse contexto específico de atuação ou quais ajustes serão necessários para que esse atendimento ocorra de modo geral. Então, falta um acompanhamento, por exemplo, em relação ao trabalho do intérprete nessa área. Parece que é uma área que não desperta muita atenção, mas que merece um cuidado maior para pensar, por exemplo, quais as formas de sinalização específica seriam mais efetivas nesse contexto, ou qual configuração seria necessária, porque, por vezes, a presença de um intérprete pode ser justamente um problema, um fator que dificulta, se, por exemplo, eles não souberem como trabalhar nessa situação, nessa configuração específica. E daí parece que todo o processo de interação é influenciado também por esses fatores. Eu posso te adiantar que, pelo que sei, existem pouquíssimos estudos voltados para esse campo específico, e de fato, como você menciona, que nos anos 70 teve um período de atenção muito maior voltada para a inclusão, mas também houve pouquíssimo progresso em termos de estudo ou produção de conhecimento acerca de como fazer, de como tratar as questões mentais e como abordá-las. E aí o lado negativo disso é que muitas pessoas surdas, ou seja, as pessoas entre os 30 anos, na faixa de 30 anos ou 51, esses contextos diversos, essas trajetórias diversas que eles passaram, difere muito. E daí alguns foram pessoas que tiveram sorte de ter um suporte maior ao longo do período de escolarização, ou tiveram acesso mais profícuo em relação à língua de sinais, em relação ao processo de alfabetização, mas a gente tem também aqueles outros surdos adultos que passaram por esse processo sem nenhum suporte. E aí eles sequer dão conta de sinalizar com os surdos que sinalizam de fato, o que restringe muito e instaura um cenário de bastante dificuldade para eles em relação tanto à sinalização quanto à comunicação envolvendo a língua oral, visto que eles não tiveram esse suporte ou não tiveram inseridos no contexto regular. Então, parece que foi uma geração que teve bastante dificuldade em acessar informação como modo geral. E aí, se a gente pensa nessa lacuna formativa pelo qual eles passaram, de fato é bastante difícil agora, nessa idade que eles estão, recuperar todo esse conhecimento e esse suporte que eles não tiveram na trajetória. Então, é verdade que a inclusão é um processo que já está aí há algum tempo, mas também é verdade que a inclusão aconteceu inicialmente no momento em que faltavam informações sobre como incluir essas pessoas na vida social como um todo. Então, bem, não sei. É uma coisa que está há algum tempo aí, mas ao mesmo tempo o resultado às vezes se mostra negativo, considerando que não foi considerado esse treinamento, essa formação profissional para pessoas surdas também. É por aí. Obrigada, José, pela provocação. Obrigada, Maria, pela resposta. Era mais um pouquinho para a gente te ouvir, né? A gente fez a provocação, e aí a gente te agradece. Faltam 7 minutos, né, para terminar a nossa aula. E eu quero te dizer, Maria, que fechamos com você a nossa disciplina, né, com chave de ouro. Dizer que a gente te agradece por ter estado conosco mais uma vez, pela milionésima vez. E eu que quero ir à Itália, tá?
Eu não quero só trazer você para o Espírito Santo, não. Eu vou à Itália. Eu vou mesmo. Vai ser um prazer te encontrar aí. Imagina, a gente vai, ó, abalar. E aí eu quero dizer que eu estou muito feliz. Você será muito bem-vinda, Luciene. Grace, obrigada. E aí eu quero dizer que você sempre vai ser muito bem-vinda aqui também, mas eu quero ir à Itália. Então, professora Regina, eu passo a palavra. Você quer falar alguma coisa para nesse encerramentozinho? Maria, não te conheci pessoalmente, teria algumas questões para te fazer, e a minha família é de origem italiana, né? O sobrenome da minha mãe é Laghi, Laghi, que é plural de Lacus, Lacus. Então, do lado materno, eu tenho aí um pouco de italiano, embora eu não fale a língua italiana. Eu apreciei muito a sua palestra, eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade em momento de ano tão difícil, com tantos trabalhos e encargos, com o retorno da pandemia em vários lugares do mundo e mesmo do Brasil. Eu agradeço seus estudantes que compreenderam a nossa urgência, o seu compromisso. Então, gostaria muito mesmo de agradecer. E é uma honra que você tenha participado da finalização desse curso, que envolveu 5 países, 5 convidados diferentes, de 5 países diferentes. Então, foi uma audácia de nossa parte que deu certo, e finalizar com a sua fala foi uma grande honra para nós todos. E, se você pudesse finalizar, eu gostaria que você finalizasse com a seguinte pergunta, fechasse você a nossa fala, né? Qual é o grande desafio para a comunidade surda em relação a nós, ouvintes, sob o seu ponto de vista? Qual é o nosso grande desafio a ser vencido em relação a eles e a elas, né? Pessoas surdas. Qual é o desafio? Ok, obrigado, professora Regina, pela boa-vinda. Eu vou transmitir a sua mensagem aos meus alunos e vou agradecê-los também em seu nome e me desculpar, porque, enfim, teve confusão dos dois lados, eu tive que dispensá-los, mas eu transmito a eles. Agora, no que diz respeito à pergunta que você faz, nessa relação entre comunidade ouvinte e comunidade surda, o que eu posso dizer é que essa pergunta não tem uma resposta individual, é um tema que merece ser debatido junto, especificamente com surdos e com ouvintes. E eu penso que é por meio do intercâmbio que possa emergir dessa discussão que a gente talvez consiga pensar num caminho possível em relação a esse desafio. Partindo da minha experiência, do momento que eu pude conversar com os meus colegas que são surdos, especificamente professores surdos, que são surdos, eu percebo que normalmente eles apresentam suas próprias ideias, ou, por exemplo, os surdos que trabalham comigo, eles têm esse papel participativo de indicarem o que eles pensam que é o caminho ideal, o que eles pensam que é adequado, de que modo a gente pode pensar o trabalho, planejá-lo, e também a mesma coisa acontece com os ouvintes, que discutem com os surdos de que modo esse conhecimento integrado pode ser transmitido também para os ouvintes. O que acontece é que, por vezes, as pessoas têm uma visão deturpada em relação à comunidade surda, como se a comunidade surda tivesse que centrar todo o pensamento nas demandas deles e não dos outros também. Mas me parece que é por meio dessa relação que a gente pensa, sentar junto, compartilhar, trocar essas ideias. E o que a gente descobre, na verdade, quando a gente senta e compartilha, é que os professores ouvintes, os alunos ouvintes, e os professores surdos e alunos surdos compartilham de problemas muito similares, muito parecidos, na verdade.
E talvez pensar essas similaridades que a gente enfrenta em termos de desafio seja o fator que faça emergir as melhores ideias que nos possibilitem trabalhar de forma conjunta e colaborativa. Eu sei que talvez não é uma resposta que você esperava, talvez, para a pergunta, professora Regina, mas eu não acho que eu tenha uma resposta de fato para isso, a menos que a gente sente coletivamente com os nossos pares surdos e discutamos isso juntos. Então, a melhor resposta que eu posso te dar é essa, é sentar junto e discutir com os professores surdos também. É isso.